Olá, pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo este vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário sobre adaptações fisiológicas em ambientes extremos e estratégias de sobrevivência animais. Hoje nós iremos conhecer o mundo das adaptações fisiológicas, que permite que os animais sobrevivam em ambientes desafiadores, como os desertos, regiões polares, oceanos profundos e montanhas. Nós vamos explorar exemplos surpreendentes e vamos entender um pouco essas estratégias que são fundamentais para a sobrevivência e preservação das espécies. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No conceito de adaptações fisiológicas, são modificações internas no organismo que vão possibilitar a sua sobrevivência e reprodução em ambientes específicos. Elas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, vão permitir com que as espécies se ajustem às condições desafiadoras em seus habitats. A seleção natural é um mecanismo-chave por trás da evolução das adaptações fisiológicas, porque os indivíduos com as características fisiológicas vantajosas, eles têm maior probabilidade de sobreviver e de transmitir seus genes para próximas gerações. Aí eu trouxe aí a imagem do nosso querido Charles Darwin para poder ilustrar. Com os exemplos de adaptações em ambientes áridos, eu trouxe o camelo, que ele vai apresentar adaptações como corcovas, que vai servir tanto para armazenar gordura como reserva de energia e água. Ele também vai ter as narinas fecháveis para evitar a perda excessiva de água. Essas adaptações, elas vão permitir que os camelos sobrevivam em condições extremas de calor e escassez de água. Vai possibilitar longas jornadas sem a necessidade de beber água constante. Já nesse exemplo, eu trouxe o cacto com adaptações de caules suculentos capazes de armazenar água e espinhos para reduzir a perda de água por evaporação. Os cactos, eles são exemplos de plantas adaptadas a ambiente árido, sendo capazes de sobreviver por longos períodos de seca devido ao armazenamento de água. Apesar de ser sobre um seminário sobre animais, eu achei importante trazer os cactos, porque ele tem essa adaptação bem interessante também nos ambientes desertos. Com relação às adaptações em ambientes frios das regiões polares, eu trouxe o urso polar, que ele vai apresentar uma camada espessa de gordura. Ele também vai ter uma densa pelagem branca, que vai servir tanto para reter o calor quanto para camuflagem na hora da caça. Ele tem patas adaptadas para nadar. Nessa questão da camuflagem, uma coisa interessante sobre os ursos é que quando eles vão caçar, por eles terem o pelo todo branco, eles colocam as patas sobre o focinho para que ele consiga se camuflar mais ainda na hora de atacar a presa ali, de predar. As adaptações dele garantem que o urso polar conserve o seu calor corporal, que permita que ele sobreviva em condições de frio intenso e água gelada. Ainda sobre as regiões polares, eu também trouxe a foca leopardo. Ela também vai ter uma espessa camada de gordura, só que subcutânea. O corpo é hidrodinâmico para natação eficiente. A gordura vai formar um isolante e o corpo
de forma hidrodinâmica da foca, ele vai garantir que ela reserve energia e se mova rapidamente nas águas frias e turbulentas dos oceanos polares. Então vai permitir aí com que ela tenha uma caça mais ágil. Agora eu trouxe também adaptações para os ambientes aquáticos, especificamente para os oceanos profundos. Eu trouxe aqui o peixe lanterna. Ele tem o órgão luminoso para comunicação e atração das presas em águas escuras. A bioluminescência é uma adaptação intrigante que permite aos peixes lanterna se comunicarem, atrair parceiros e se proteger de predadores em ambientes onde a luz solar é escassa. Ainda sobre os oceanos profundos, também trouxe o tubarão-martelo. Ele tem amplos campos visuais devido à estrutura dos olhos e ele também tem eletroreceptores para localizar a presas por meio de campos elétricos. Essas adaptações sensoriais dele vai conferir a esse tubarão uma excelente capacidade de caça em águas profundas e escuras. Também eu trouxe aqui as adaptações em relação às altitudes, que são as montanhas. Eu trouxe a lhama. Ela vai ter uma adaptação na hemoglobina com maior afinidade ao oxigênio, que vai permitir melhor capacitação em altitudes elevadas. A adaptação da ilhama, ela permite a esses animais que eles respirem mais eficientemente em grandes altitudes, onde a quantidade de oxigênio é menor. Trouxe também ainda sobre as adaptações em ambiente de altitude. A águia real, elas vão ter asas grandes e fortes, que são poderosas para planar nas correntes de ar e alcançar grandes altitudes. As adaptações físicas das águias reais permitem voar em altitudes elevadas, onde encontram suas presas e têm uma visão privilegiada do território. Então, ela vai caçar ali, vai conseguir também ter uma visão ali do território bem mais abrangente, o que vai dar para ela uma vantagem sobre os predadores, sobre as presas, perdão. Então, com relação à importância da conservação das adaptações fisiológicas, ela está ligada diretamente à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Eu vou mostrar no slide a seguir um exemplo muito interessante da cadeia alimentar das populações. Eu trouxe aqui o exemplo em ambiente desertos. Nesse exemplo, eu trouxe como predador o falcão peregrino. Ele é um predador que habita nos desertos. Ele possui adaptações fisiológicas que tornam um excelente caçador. Ele tem uma visão aguçada, asas aerodinâmicas para realizar mergulhos em alta velocidade. O falcão peregrino, ele vai se alimentar de pequenas aves, roedores e insetos. Nesse exemplo, eu trouxe uma das presas do falcão peregrino, que inclui os pardais dos desertos, que são comuns também em ambientes áridos. Bom, com relação à regulação da população, o falcão peregrino ele vai atuar como um regulador natural de populações de presas. A população de presas ela aumenta, o número do falcão também pode aumentar, pois há mais alimento disponível. No entanto, à medida que os falcões eles capturam mais as presas, a sua população pode diminuir temporariamente, permitindo que a população das presas se recupere novamente. Essa dinâmica ela vai manter o equilíbrio da cadeia alimentar e evita que
uma única espécie predadora domine excessivamente. Com relação ao impacto das mudanças climáticas em ambientes extremos e espécies dependentes, as mudanças climáticas ela vai ter um impacto significativo em ambientes extremos, que vai afetar diretamente as espécies que dependem daqueles habitats específicos. A elevação das temperaturas globais, elas pode resultar no degelo do gelo marinho e das geleiras. Em regiões polares como o Ártico e a Antártica, estão experimentando um rápido derretimento do gelo marinho e das geleiras, afetando o habitat dos animais, como os ursos, as focas, os pinguins, que dependem dessas áreas de reprodução, descanso e caça. Há também um aumento da desertificação. O aumento das temperaturas, a desertificação pode ser ampliada em áreas já áridas, ameaçando a sobrevivência de animais como camelos, escorpiões e plantas adaptadas a ambientes desérticos. Mudanças nos padrões de precipitações, como regiões de montanhas e florestas tropicais, podem sofrer mudanças de padrões de precipitação, que vai afetar a disponibilidade de água e alimento para os animais como ilhamas e pássaros tropicais. Com relação à importância da conservação dos ambientes naturais e adaptações fisiológicas, a conservação do ambiente natural é essencial para preservar a biodiversidade e adaptações fisiológicas das espécies. A manutenção desses ecossistemas é crucial por vários motivos. Primeiro, eu trouxe aqui a preservação da biodiversidade. Como em ambientes extremos abrigam uma rica diversidade de espécies, muitas delas exclusivas desses habitats, proteger essa área é fundamental para evitar a extinção de espécies únicas e a perda de diversidade genética. Conservação das adaptações fisiológicas vão permitir o desenvolvidas ao longo do tempo, permite que as espécies elas se sobrevivam em ambientes desafiadores. Ao proteger esses ambientes, nós vamos garantir que as espécies que dependem dessas adaptações, elas continuem a prosperar. Já com relação ao papel dos ecossistemas globais, em ambientes extremos, desempenham um papel crítico na regulação do clima e dos ciclos naturais, contribuindo para a estabilidade do planeta. Agradeço a todos por essa presença na participação do seminário sobre adaptações fisiológicas em ambientes extremos, estratégia de sobrevivência em animais. Espero que tenham todos apreciado o conteúdo. E é isso. Tchau, tchau.